Bem-vindo ao curso de produção de texto para o Enem e para os vestibulares. Você há de convir comigo, produção de texto é uma terminologia recente, usada por todo mundo. O curso é de redação para o Enem e para os vestibulares. Repito, Sociedade Educacional Expoente é quem promove esse curso. Eu sou o professor Hélio Antunes, trabalho com redação, produção de texto para o Enem e para os vestibulares há mais de 20 anos. Tentando ajudar os vestibulandos, os alunos, a montarem, a escreverem um bom texto para tirarem notas boas no Enem e nos vestibulares. Tá? Essas aulas de produção de texto ou de redação estão divididas em 4 módulos, ou 4 volumes, ou 4 apostilas, se você preferir, conforme o material didático do Sistema Educacional Expoente que você tem em mãos. Primeiro módulo, 4 unidades. Segundo módulo, 4 unidades. Terceiro módulo, 4 unidades. Quarto módulo, 4 unidades. 4 módulos, 4 unidades cada módulo. Cada unidade corresponde a uma aula. Ou não, ou mais de uma aula, ou menos de uma aula, mas são 4 unidades. Primeiro módulo, 4 unidades. Unidade 1, prosa dissertativa, que é o que começa. Texto 2, texto dissertativo argumentativo. Unidade 3, estrutura de texto dissertativo argumentativo. Unidade 4, texto dissertativo argumentativo e ponto de vista. E nós começamos hoje, no primeiro módulo, na unidade 1, com a prosa dissertativa. Prosa dissertativa. Ou, se você preferir, com a dissertação. Vamos lá, então? O que está no quadro que você viu? Primeiro módulo, unidade, prosa dissertativa. Prosa dissertativa, o que é isso? O que é prosa? Como ela acontece? Vamos lá? Todo texto escrito, se apresenta em prosa ou verso ou prosa. É o que está aqui. É o que você aprendeu desde quando você nasceu. Então vamos só confirmar o que você já sabe? Vai lá. Texto em verso forma uma estrofe e um poema. Por exemplo, aqui eu copiei uma estrofe, um quarteto, ou o primeiro quarteto de um poema do poeta parnasiano Olavo Bilac. O poema se chama Neomestre del Camin. Então observe. Nesse quarteto, ó, primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, quarto verso. Então, esse quarteto é formado de 4 versos. É a linha do poema. São 4 versos. Aí o poema completo. Trata-se de um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. Então, ó, 2 quartetos. Cheguei, chegaste e paramos de súbito na estrada da vida. São 2 estrofes. Cada estrofe de 4 versos, 2 quartetos. E 2 tercetos, ó, 2 estrofes e 3 versos. Então, esse poema de Olavo Bilac, ele é formado de 4 estrofes, é um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. 2 estrofes de 4 versos cada uma e 2 estrofes de 3 versos cada uma. Isso é verso. Então, vai lá. Os vestibulares pedem ou mandam que você escreva em prosa. Há um vestibular aí que diz assim, faça a sua redação em prosa, isto é, não pode ser em verso. Então, todo o texto do Enem, redação, todo o texto de vestibular, redação, tem que ser escrito em prosa. Isso aqui, ó, você escreve em prosa quando você escreve em frases e parágrafos. Esse texto aqui é do filósofo inglês Bertrand Russell. Chama-se Aquilo por que Vivi. Olha, isso aqui é uma frase, é o começo do texto dele, ó. 3 paixões simples, mas irresistivelmente fortes, governaram minha vida. O anseio de amor, a busca do conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade. Isso aqui é uma frase. Uma frase ou um conjunto de frases vai formar um parágrafo. Então, o texto dele, o texto do Bertrand Russell, do filósofo, Aquilo por que Vivi, é formado de vários parágrafos. Ó. Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4, parágrafo 5. O primeiro parágrafo é a introdução de texto. Ele coloca aqui
aquilo de que ele vai tratar na sequência do texto. Então observe, 3 paixões simples, mas irresistivelmente fortes, governaram minha vida. O anseio de amor, 1. A busca do conhecimento, 2. E a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade, 3. Tais paixões, essas 3 ali, ou essas 3 paixões, ele poderia ter escrito, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá, em curso instável, por sob profundo oceano de angústia, chegando às raias do desespero. No parágrafo seguinte, ele vai explicar a primeira paixão dele. Primeiro busquei o amor, que foi a primeira paixão dele. E ele explica que traz o êxtase tão grande que sacrificaria o resto da minha vida por umas poucas horas dessa alegria. Dessa alegria é o amor, é o êxtase. Procurei o amor também, porque abranda a solidão. Aquela terrível solidão em que uma consciência horrorizada observa da margem do mundo o insondável e frio abismo da sem-vida. Procurei o amor. Finalmente, porque a união do amor na união do amor vi, em mística miniatura, visão prefigurada do paraíso que santos e poetas imaginaram. Isso foi o que procurei. E embora pudesse parecer bom demais para a vida humana, foi o que encontrei. Então note, no segundo parágrafo ele explica a primeira paixão dele, que é o amor. No parágrafo seguinte, ele explica a segunda paixão dele, Com igual paixão busquei conhecimento. A segunda paixão foi conhecimento, a busca do conhecimento. Desejei compreender os corações dos homens. Desejei saber por que as estrelas brilham. E tentei apreender a força pitagórica pela qual o número se mantém acima do fluxo. Um pouco disso, não muito, encontrei. Agora ele vai para o parágrafo seguinte, em que ele explica a terceira paixão dele, que é o compadecimento pelo sofrimento do ser humano. Está aí, amor e conhecimento, está retornando. Até onde foram possíveis, conduziram-me aos caminhos do paraíso. Mas a paixão sempre me trouxe de volta à terra. Ecos de grito e de dor reverberam em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por opressores, velhos desprotegidos, odiosa carga para os seus filhos, e um mundo inteiro de solidão, pobreza e dor transformaram em arremedo o que a vida humana poderia ser. Anseio ardentemente aliviar o mal, mas não posso, também sofro. Aí ele explica a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade. E aqui a conclusão, no último parágrafo. Isso foi a minha vida. A palavra isso puxa tudo que ele escreveu. Achei-a digna de ser vivida e vivê-la-ia de modo com a maior alegria se a oportunidade me fosse oferecida. Então note, esse texto do inglês, do filósofo inglês, foi escrito em prosa. Em prosa escrevem-se as notícias, as reportagens e crônicas de jornais, os ensaios, as dissertações de mestrado e doutorado, os romances, os contos, as novelas. E, obviamente, a redação da prova do Enem e dos vestibulares. Se você não escreve em prosa, você é eliminado. Vamos na sequência? Você deve saber disso. A proposta de redação do Enem e de 90% dos vestibulares pede texto dissertativo e argumentativo em prosa. Olha bem, toda a prova do Enem, desde quando ele surgiu, lá nos anos 90, pede texto dissertativo e argumentativo, em prosa. Os vestibulares todos pedem isso. Nenhum vestibular pede texto em verso. Vai lá. Os 10 restantes das propostas de vestibular pedem resumo. Alguns pedem resumo. Carta, relato, notícia, narrativa, interpretação de texto, explicação de charges e infográficos, e vai por aí. Vai por aí. Então, o que é a dissertação? Você pratica dissertação todo dia. Foi o que eu coloquei aqui, na sua casa, no ambiente de trabalho, na escola, no corredor da escola, no recreio, digamos assim, na rua, no ponto de ônibus, no shopping, em casa. Você discute, você dá opinião, você defende a sua opinião. Isso é dissertação. Então eu montei um exemplinho só para orientar.
Há duas amigas, Mariana e Olívia, lanchando em uma confeitaria. Mariana reclama do calor e diz para Olívia: acho que vai chover ainda hoje. Por que você acha que vai chover? Questionou Olívia. Porque está muito abafado, nenhum vento. Além disso, eu vi outra televisão que vai chover hoje. Ah, então a televisão é que determina se vai chover ou não? Sei lá, concluiu Mariana. Mas a televisão sempre acerta quando prevê o tempo. Então observe o seguinte. O texto falado da Mariana é uma dissertação. Por quê? Ela deu uma opinião. Acho que vai chover hoje. Ó, texto falado. Informal, acho que. E usou 3 argumentos para convencer a colega dela, a amiga dela, Olívia, de que vai chover. Isso é dissertar. Cá entre nós. Nós todos fazemos isso aí diariamente. Eu, você, como eu falei ainda há pouco. Vamos adiante? No seu material didático, que você tem em mãos, na página 3, está lá o título da unidade 1, prosa dissertativa, que apareceu no quadro. O material didático apresenta 2 tipos de prosa dissertativa: a expositiva e a argumentativa. Então eu coloquei aqui no quadro para você observar. Está aqui, ó. Prosa dissertativa, dissertação expositiva e dissertação argumentativa. Então vá ao seu material. O primeiro texto apresentado pelo material didático que você tem aí na frente é do jurista Dalmo de Abreu Dalari. Ele expõe um assunto, ele dá aula sobre um assunto. Dar aula, expor, é típico de professor, é típico de tese de mestrado, de doutorado. Pode ver que ele expõe, ó, embora não exista mais nas leis penais a definição de crime de tortura, torturar um preso ou detido é abuso de autoridade somado à agressão e lesões corporais, podendo qualificar-se como homicídio quando a vítima da tortura venha a morrer. Então ele está dando uma aula, ele está explicando. Isso aí é um texto expositivo. Embaixo, na sequência da página 3, vem um texto argumentativo, em que o autor, o Daniel Pisa, dá uma opinião. Se ele dá uma opinião e defende essa opinião, o texto é dissertativo argumentativo, que é o que nos interessa. Na página seguinte, página 4, vem a atividade. A atividade apresenta um texto, está ali, eu estou lendo para ajudar. Os intelectuais e a organização da cultura, Antônio Gramsci, uma autoridade em linguística. Em qualquer trabalho físico, até o mais mecânico e degradado, existe um mínimo de atividade intelectual criadora. Olha que frase importante a dele. Todos os homens são intelectuais. Todos. Pode-se dizer, mas nem todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais. Não se pode separar o homo faber do homo sapiens. Todo homem fora da sua profissão exerce alguma atividade intelectual. É um filósofo, um artista, um homem de gosto, participa de uma concepção de mundo, tem uma linha de conduta moral, contribui para manter ou modificar uma concepção de mundo, isto é, para suscitar novos modos de pensar. Então, olha as 2 perguntas que o seu material didático faz sobre esse texto. Qual o assunto abordado no texto? Lá no final do seu material didático, da sua apostila, você tem a resposta para isso. O objetivo, o assunto do autor foi esse, o tema foi esse, que está ali. Como se estrutura a dissertação do texto? Nesse texto aí, olha aqui no quadro, nesse texto aí, ele usa uma estrutura que a gente explica mais ou menos assim. Ele usa uma tese, tese é uma opinião. Tese é uma afirmação. Ele usa uma tese, depois ele usa uma antitese. Antitese. Ele afirma e usa uma espécie de negação para questionar a afirmação dele, por meio de uma conjunção concessiva ou por meio de uma conjunção adversativa. Aí depois ele vai para a síntese. Síntese. Esse esquema, essa estrutura de redação,
a gente vai tratar lá adiante, nos seus mínimos detalhes. Eu vou apresentar para vocês, junto com o material didático, algumas redações de vestibular ou do Enem, e que esse esquema é usado. Mas num começo de conversa, aparece aí no seu material. Então, é o seguinte, ele usou uma tese que é, em qualquer trabalho físico, existe uma atividade intelectual criadora. Qualquer trabalho. Então, um pedreiro, um médico, um engenheiro, um enfermeiro ou enfermeira, se você preferir, não são intelectuais, mas eles exercem uma função intelectual. Aí depois ele apresenta apesar de todos é uma concessiva, é uma construção concessiva. Ele faz uma antitese. Depois ele usa argumento 1 e argumento 2, depois a conclusão. Esse esquema aí, repito, vai ser detalhado lá adiante, mas está exemplificado como exemplo de dissertação, como modelo de dissertação, aí na apostila. É bom você ler em detalhe, responder e depois conferir se a sua resposta lá atrás está correta. Vamos adiante? Vamos adiante. Aí uma tela de brincadeirinha, tela de descanso. Redação com 2 S's, tema humano. Quando eu tiver humano, vai se chamar errar, porque errar é humano, brincadeirinha. Só para sair do esquema, etc, etc. Vamos adiante. Aí vem um texto dissertativo argumentativo, que é o texto que nos interessa. Aí na sua apostila foi apresentado um texto de dissertação expositiva e de dissertação argumentativa. Esse meu exemplo aqui é só para continuar o que está no seu material didático. Dá mais um exemplo. Então note, esse texto aí eu tirei da FUVEST, foi publicado na Folha de São Paulo. E eu fiz algumas adaptações do texto ao que me interessa. Então olha, exemplo de texto de vestibular. A proposta da FUVEST naquele ano, lá nos anos 90, foi essa aí, ó. Em terra de cegos quem tem olho é rei. É um provérbio, um dito popular. Você concorda com a verdade que esse provérbio afirma ou discorda dela? Então você vai ter que montar um texto dizendo se você concorda com essa ideia ou discorda dela e defendê-la. Tá? Eu copiei uma redação como exemplo de nota 10 no vestibular. Com algumas adaptações, repito. Vai lá. Título da redação, Sociedades Cegas. A gente vai tratar depois, mas o título ideal para uma redação é o título em que você resume a sua ideia, o que você pensa. Ou um título em que você chama a atenção do leitor. Aí, ó, ele está dando uma opinião, você vai ver depois. Ele está dizendo, ó, eu penso assim. Introdução. Deve estar claros o tema e a opinião do autor. Olha, eu vou insistir isso aí ao longo de todas as aulas, ao longo de todas as unidades que você tem no seu material didático, que na introdução, no começo do seu texto, você tem que deixar claro o assunto ou o tema, se você preferir, e a sua opinião sobre o que foi proposto. É o que está ali. Olha o que o autor desse texto fez. As sociedades humanas têm provado que as pessoas privilegiadas, que enxergam mais que as outras, não são reconhecidas devidamente, o que prova que o provérbio em terra de cegos, quem tem olho é rei, afirma uma inverdade. Então observe, a proposta pede para você se posicionar em terra de cegos, quem tem olho é rei. Você concorda com essa ideia ou discorda dela? O autor foi claro. Ele citou o tema, ó, citou a proposta, em terra de cegos, quem tem olho é rei. E disse, olha, é uma inverdade, é uma mentira, é uma falácia. Daí ele vai provar, olha ali, ó, exemplos, a história e a sociedade atual revelam muitos. Então ele vai usar argumentos, ele vai usar exemplos, provas, dados, para provar que ele tem razão, mesmo que ele não tenha. Então olha lá, na antiguidade grega, o filósofo Sócrates foi obrigado a tomar cicuta e morrer por causa das suas ideias que incomodavam gregos comuns e dirigentes. Ponto. No Renascimento italiano, o filósofo, questionador e astrônomo Giordano Bruno, ao defender que a Terra era um simples planeta e o Sol uma simples estrela, foi considerado herege e queimado numa fogueira em praça pública.
No século XIX, o teólogo e biólogo inglês Charles Darwin escondeu sua teoria sobre a seleção natural durante muitos anos por causa do ambiente religioso do qual era oriundo. Na sequência de argumentação, vai lá, parágrafo seguinte. Na sociedade atual, há exemplos similares aos já citados. Basta observar cientistas, ambientalistas e especialistas que enxergam um planeta devastado pela poluição daqui a não muito tempo, se não forem tomadas medidas drásticas para frear as causas de tal poluição. Mas não há olhos suficientes para constatar essa devastação. Então observe você o seguinte. No primeiro parágrafo, o autor dá a opinião dele. Olha, em terra de cegos que tem rei, é uma mentira, porque as pessoas que enxergam mais que as outras não levam vantagem nenhuma. Então ele usa a antiguidade grega, ó, na Grécia Antiga, está aqui, ó, na Grécia Antiga, na antiguidade grega. Cita Sócrates. No Renascimento italiano, ele cita o Giordano Bruno. No século XIX, ele cita Charles Darwin. Para provar que essas três pessoas, esses três sábios, pelo fato de enxergarem mais que os outros, não se danaram na época. Daí ele usa a sociedade atual para mostrar que os cientistas, especialistas dessa questão de ambiente, todo dia gritam, olha, tem que fazer alguma coisa pela Terra, tem que fazer. Ninguém faz, ou pouca gente faz. Então ele usa 2 parágrafos para provar a ideia dele. Agora vem a conclusão. Na conclusão, ou ele faz uma proposta de ação, ou ele reafirma. Ele fez as duas coisas. Olha aí, ó. Agora vá ao seu material didático. Estamos na página 5. Na página 5, vem um texto longo que apresenta tese, antítese e síntese. Esse texto foi tirado, olha na página seguinte, página 6, do Vestibulando Web, e é uma redação da Unicamp, de 2008. Então esse texto é apresentado como um texto dissertativo, argumentativo, que mostra tese, antitese ou antítese e síntese. Você vai ler esse texto devagar, nos seus mínimos detalhes, e vai observar que é um texto acima da média. Por isso que a Unicamp publica como um texto exemplar. Aliás, a Unicamp sempre publica bons textos praticados, feitos pelos vestibulandos nos seus respectivos vestibulares, aliás, no vestibular da Unicamp, evidentemente. E esse texto aí é exemplar. A linguagem dele, o vocabulário dele, a divisão dele, a opinião, a defesa, são exemplares. Ah, mas eu jamais vou conseguir escrever assim. Olha, gente, no vestibular há pessoas de 16 anos que escrevem e há pessoas de 50 anos que escrevem. Uma pessoa, para chegar nesse nível de linguagem que está aí, ela tem que ter muita estrada. Então, alguém para ter escrito esse texto tão bem feito, com esse vocabulário, com essa estrutura, com essas opiniões, esses argumentos, tem que ter mais de 30 anos. Então, não se assuste se você não tiver 30 anos. Se tiver, assuste-se. Na página seguinte vem um texto 2, que foi tirado do mundo do vestibular, um texto sobre como se preparar para o vestibular utilizando jornais e revistas. É um texto que defende a utilização, a leitura de jornais e revistas, para você estar atualizado, a fim de ter assunto para colocar na redação, a fim de ter conteúdo na redação. Aí vem uma explicação desses 2 textos, lá na página 6. Leia com detalhes. Na página seguinte, na página 7, vem lá as perguntinhas. Quais são os objetos de estudo dos textos 1 e texto 2? Sobre do que tratou o texto 1 e do que tratou o texto 2. Aí vem, levando em conta as ideias e argumentos apresentados, qual é o objetivo dos textos lidos? O texto 1 da Unicamp, do vestibular da Unicamp, teve que objetivo? O texto 2, que foi tirado do mundo vestibular, teve qual objetivo? Qual a intenção do autor? Vai lá. É correto afirmar que o autor do texto 1 estrutura suas ideias expondo unicamente a própria opinião? Justifique sua resposta. Você vai responder. Aí vem o 4, também pergunta sobre o texto seguinte. Lá na página 8 vem algo muito importante. Você acabou de trabalhar a dissertação da Unicamp, viu os detalhes, viu a explicação, respondeu as perguntas sobre o texto. Você acabou de ver o texto 2,
sobre jornais, revistas, a importância da leitura para ter bom conteúdo. E agora você vem à prática. Na página 8, vem 2 propostas de redação. A proposta 1 foi tirada do jornal Gazeta do Povo, do Paraná. Professora esfaqueada durante aula em Piraquara. Adolescente suspeito foi apreendido pela PM e levado para a delegacia de Piraquara, que investiga o caso. A professora está fora de perigo, apesar da gravidade dos ferimentos. Então, a proposta é que você faça uma redação sobre a violência nas escolas brasileiras. A segunda proposta é sobre leitura e sobre o desempenho dos alunos na escola e nos vestibulares, que tem sido fraco. As estatísticas estão aí para provar que há problemas sérios no ensino brasileiro. Então é o seguinte, essas propostas não estão bem acabadas no sentido de dizer tudo. O ideal é você pesquisar sobre violência das salas de aula, violência nas escolas, vá na internet. Lá tem uma série de textos que são uma porcaria, mas uma série de textos que são ótimos sobre isso aí. Leia 1, 2 vezes, adquira conteúdo, adquira argumento, copie o argumento e monte um texto seu. Ali sobre os problemas da escola, os dados sobre o desempenho dos alunos são alarmantes. A educação pública encontra vários problemas, a educação pública e a educação privada também. Então pesquise sobre esses problemas e apresente soluções. Não se limite só ao material didático, vá adiante. Aí faça uma redação de 25, 30 linhas, bem estruturada, bem corrigida, bem revisada, desculpe, e mostre para o seu professor. Ele vai criticar o seu texto, vai mostrar os seus pontos fracos, os seus erros, as suas deficiências, e vai mostrar também, e principalmente, as suas qualidades. A partir disso, reescreva o texto e mostre de novo para ele, para recorrigir o texto. E assim, sucessivamente. Por hoje, tchau.